Olá, boa noite. Estamos aqui de volta no programa Emancipação do Trabalho. O nosso projeto é que seja um programa semanal para discutirmos questões atuais da luta de classe e da emancipação social dos trabalhadores. Vamos discutir hoje a situação crítica que atravessa o nosso país irmão, a Argentina. E, para nossa sorte, nós estamos aqui com Germa. Germa é um lutador dos trabalhadores, dos servidores públicos da Argentina, e nós estamos aqui para conversar com ele sobre algumas questões referentes à luta de classe na Argentina, à eleição, né, a disputa acirrada de dois projetos que ocorrem hoje na Argentina, dois projetos burgueses, mas dois projetos que a vitória de um ou de outro vai implicar no desenvolvimento progressivo da luta de classe a favor dos trabalhadores. Então, contamos aqui também com a participação do professor Érico Cardoso, e eu vou logo iniciar com o companheiro Germa. Boa noite, Germa, e fazer uma pergunta, que é a pergunta que todos nós fazemos aqui, de uma maneira ou de outra, no Brasil, né? Como é que a Argentina chegou ao atual impasse, atual situação? Qual a natureza da crise da Argentina? Então, Germo, você, por favor, com a palavra. Bueno, ante todo, buenas noches. Considero que la raíz de la actual situación hay que verlo en función del endeudamiento que generó el macrismo en el periodo anterior. Generó una deuda con el FMI que es monstruosa y que sobre todo el gobierno de Alberto Fernández no la investigó ni la auditó, la asumió. Asumió la deuda con el FMI. Deuda que no pasó por el Congreso para ser contraída, por ejemplo. ¿A qué vamos? El FMI le impone una serie de condiciones a la Argentina, como por ejemplo devaluaciones periódicamente. De hecho, de facto, después de las primarias de agosto vino una devaluación. Esas devaluaciones aceleran la inflación. En el mes de octubre, la inflación fue de 8,3. En los últimos 12 meses de 142%. Esa espiral inflacionaria generada no solamente, pero sino sobre todo por las políticas que exige el FMI a la Argentina, generan descontento en un sector de la población y hace que vengan alternativas por derecha, como es Milei, que es el fascismo. Milei es el bolsonarismo en Argentina. De hecho, está muy vinculado a Bolsonaro, como también está vinculado a Vox, la ultraderecha española. Eso permite que personas que se presentan como siendo fuera del sistema, aunque fueron parte del sistema toda la vida, pero no del sistema político tradicional, por llamarlo de alguna forma, puedan tener cierto ascendente, capitalizando el desgaste de la dirigencia política burguesa de tipo tradicional. Ante eso, el gobierno de Alberto Fernández, muy desgastado por haber aplicado las políticas que exigía el Fondo Monetario Internacional, impulsa a Massa. El propio Alberto Fernández no se presenta a la reelección por el desgaste que tiene. Y impulsando a Sergio Massa, buscan competir con Milei, que es el candidato de la derecha, el candidato de la bolsonarización de Argentina. Es eso a grandes rasgos la situación actual y lo que la explica. Y las elecciones del domingo van a decidir quién gana las elecciones. ¿Sí? Si Argentina se bolsonariza o no. Es lo que tengo para decir por ahora sobre el tema. Obrigado. Boa noite, Fred. Boa noite, Germa. Eu gostaria de voltar um pouco mais e tentar destrinchar o que o Germa acaba de falar, respondendo à pergunta inicial feita pelo Fred, e que muito nos interessa é chegar à questão eleitoral, né, mas para entender o quadro eleitoral que para o público brasileiro se assemelha um pouco, uma vez que há uma candidatura fascista apoiada pelo imperialismo e particularmente pela ala trumpista do imperialismo, que é a candidatura do Milei, mas há algumas diferenças na política econômica argentina, como, por exemplo, uma situação que muito nos faz recordar da década de 80 no Brasil,
Quando o Germa começa a falar, ele descreve que ele começa a responder a pergunta inicial do Fred, né, que como a Argentina chegou à atual situação, a partir da dependência econômica do país em relação ao Fundo Monetário Internacional. Dependência que foi acentuada no governo Macri, ou seja, o governo anterior ao governo Fernandes, um governo de direita, ainda não de extrema direita, e não fascista, mas um governo da direita tradicional, ou pelo menos de uma direita que de modo algum se confunde com centro-direita, mas não é direita privatista, neoliberal, ou quase ultraliberal, alguma coisa assim, e de uma direita que aprofunda o endividamento do país, né, coisa que nesse formato nós não vemos no Brasil desde a década de 80, né, porque a dívida brasileira não que ela deixou de existir, mas ela foi convertida em dívida pública interna. Então, eu gostaria de saber entender melhor, que o Germa pudesse explicar melhor, de como isso tem se processado na Argentina da década de 80 até agora, não que ele precise descrever todo esse período, mas como que o governo Fernandes tratou de responder, né, à crise do endividamento de herança do governo Macri, né, e que levou à corrosão dos salários dos trabalhadores argentinos, porque, se pelo que eu entendi, como o Germa falou, gerou uma espiral, o endividamento gera uma espiral inflacionária, e a espiral inflacionária se traduz para nós, da classe trabalhadora, no aumento geral dos preços, no congelamento salarial. É isso, Germa? Congelamiento salarial no hay. Hay sí espiral inflacionaria muy profunda. El gobierno de Alberto Fernández no investigó la deuda ni la auditó. Ni auditó para qué se usó la deuda, que básicamente se denuncia que fue usada para fugar capitales del país. Y es una deuda que no pasó por el Congreso, como establecía la Constitución. El gobierno de Alberto Fernández la asumió y empezó a pactar con el fondo, cómo pagarla y cómo obtener la facilidad del fondo. A cambio, el Fondo Monetario Internacional le exige políticas de ajuste a la Argentina, le exige devaluaciones de tanto en tanto que van generando esa espiral inflacionaria. ¿Cómo pagan la deuda? En buena medida para no pagar reservas. Hubo pagos de deuda últimamente que se hicieron con swap con China. Un swap es un intercambio monetario entre dos países. O sea, Argentina le daría pesos a China y China le da los yuans con los cuales estaría pagando parte de la deuda con el FMI. O sea, lleva a buscar soporte en el exterior. ¿Qué va a pasar con ese grado de endeudamiento? No puedo hacer pronósticos. Si en un futuro gobierno la va a auditar la deuda, investigar, se agitó esa posibilidad. Incluso hubo sector de kirchnerismo que en algún momento dijeron que la deuda la pague el que la fugó, el que fugó los capitales. Mas Alberto Fernández no avanzó en eso. Asumió la deuda tal cual estaba y si asume la deuda tiene que asumir las políticas del FMI en relación a que le paguen la deuda y cómo, y si le da plazos, el FMI exige políticas de ajuste, obviamente. Es eso lo que explica cómo se llegó a la situación actual. Só uma pergunta, antes de passar para o Fred, só sobre essa questão da dívida. E onde entra a questão da China interessar-se em assumir a condição de credor da Argentina em substituição do FMI? Me parece que, nesse momento, quando a China, que tem muitos investimentos na Argentina, e é o país que exerce uma relação de seu principal comprador e principal exportador de produtos para a Argentina, uma situação similar à do Brasil, quando que nesse momento que a China entra nessa questão e a intervenção chinesa, a disposição chinesa de assumir essa condição, ela favorece ao governo Fernandes e favorece, consequentemente, a candidatura do Massas, o candidato do Fernandes? Sí, lo favorece porque le permite una oxigenación económica que en un contexto diferente no tendría. Le permite hacer los pagos con los swaps con China y que en un contexto diferente llevaría a cero reservas en el Banco Central y a una hiperinflación. Objetivamente y probablemente no solo objetivamente,
el financiamiento de China está favoreciendo al gobierno de Fernández y a Massa. Eso sí es un dato de la realidad que no puede ser dejado de lado. Massa quien enfrenta a Milei, que como se me indicó, es muy ligado a Trump y a Bolsonaro, ligado a Vox también en España, la ultraderecha española, y con vínculos con Katz, la ultraderecha en Chile. O sea, Milei es la bolsonarización de Argentina. Una bolsonarización argentina que en Brasil alimentaría el golpismo en Brasil, si Argentina se bolsonariza. O sea, lo que está en juego no es solo la actual situación argentina, sino la región, incluyendo a Brasil. Germa, uma coisa que é muito importante para a gente que trava a luta política aqui no Brasil é quais são as forças sociais e como elas se expressam politicamente. Ou seja, o que é? Nós temos a extrema-direita, certo? O Massa representa que força social e que força política nesse sentido? Né? E quais são as forças, né, que, vamos dizer assim, estão ligadas ao movimento dos trabalhadores, a chamada esquerda tradicional. Isso é importante, né? Porque, sabendo, pelo menos, a gente pode identificar 3 vertentes básicas, né? A extrema-direita, o Massa, né, que é para você esclarecer a gente o que é que ele representa, e a esquerda. Né? E aí eu digo a esquerda no geral, né? O grande leque da esquerda, né? A esquerda argentina é uma esquerda tradicionalmente, né? Que tem várias linhas diferentes, né? Você tem o PC, você tem maoísta, você tem diversas vertentes trotskistas. Então, como é que se localiza hoje isso, na atual conjuntura argentina? Entiendo. ¿Qué fuerza social es Massa a nivel de la clase burguesa? Massa históricamente era la fracción de la burguesía industrial muy ligada por comercio e investimentos a las multinacionales estadounidenses. Eran la fracción de la burguesía industrial vinculada al capital estadounidense por inversiones y intereses estructurales que tendrían en Argentina esa fracción de las multinacionales de Estados Unidos. Más ahora Massa, que no actúa midiendo la relación de fuerzas a nivel internacional, buscó apoyarse en China mediante la política de swap, se presenta a sí mismo como el candidato a la producción y el trabajo, en el sentido que está vinculado a fracciones de la burguesía industrial, tomó medidas de fomento para la minería, el agro y lo que se llama en Argentina las economías regionales, que son las economías agroindustriales por fuera del área núcleo. El área núcleo son las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Eso sería lo que expresaría Massa. Milei es ahora cada vez más, porque Milei pactó con Macri, y Macri es pieza clave en la campaña de Milei en este momento, y Macri es el sector financiero ante todo, es la fracción financiera. Y Milei expresaría muy profundamente lo que expresó Bolsonaro en Brasil. Esas serían las dos grandes fuerzas que se estarían enfrentando ahora. Milei decididamente pro-estadounidense, sobre todo en el área trumpista, no el área que está volando hoy en día, es el área de Trump, que se prepara para en un futuro inmediato volver al gobierno de Estados Unidos. Esas son las líneas. En cuanto a la izquierda, el Frente de Izquierdas y Frente de Izquierda de los Trabajadores y Unidad, el FIT Unidad, por ejemplo, el PTF llama a no votar a Milei, pero no darle apoyo político ni electoral a Massa, o sea, ni. El MST está lo mismo, se oponen a Milei, pero llaman a no apoyar a Massa. Partido Obrero igual, Política Obrera de Altamira llama al voto en blanco, y la única fuerza del FIT Unidad que llamaría a votar críticamente a Massa es Izquierda Socialista Independiente, donde está el Pollo Obrero, el dirigente ferroviario. Es así como se mueve la izquierda que se reclama trotskista. Por fuera de la izquierda que se reclama trotskista, el PTP, maoísta, llama a votar a Massa, y el PC argentino
también llama a votar a Massa. Es así como está actuando la izquierda. Las organizaciones de trabajadores, o sea, los sindicatos están encuadrados la totalidad detrás de Massa en este momento. O la cuasi totalidad. Podría haber excepciones. Se buscó acercar a Milei Barrio Nuevo, que era del sindicato de los gastronómicos, pero ya se apartó de él. Eso es a grandes rasgos como estarían la izquierda y las organizaciones sindicales y las fuerzas sociales que representaría cada candidato en la coyuntura actual. Espero haber sido sintético. Deixa eu ver se eu entendi. Desculpa, pode falar, Fred. Não, pode falar. Deixa eu ver se eu entendi. Então, o Milei representaria a fração mais financeira, mais vinculada ao capital financeiro, porque por detrás dele estaria o Macri e justamente o setor que endividou profundamente a Argentina. Né? Não que isso seja puro, ou seja, 100% dos banqueiros estão com o Milei e 100% dos industriais, do capital industrial, estaria com Massa. Não é assim. Hay fracciones de la alta burguesía industrial que están con Milei también. Isso. Y hay banqueros que están con Massa. No es lineal el corte, ¿no? Claro. Mas, assim, por trás de Massa, a gente pode dizer que, pelas suas palavras, e tentando desdobrá-las, por trás de Massa estaria o capital industrial, vamos dizer, uma sociedade fordista, onde estão o capital industrial e o sindicato, a burocracia sindical, tradicional, peronista, etc. e tal. E também o capital industrial, a burocracia sindical e que outros setores, né, estariam por trás de... uma pergunta que me veio à mente agora. A China também, né, que apoiou a estabilização econômica desse governo, como a gente acabou de conversar. A China também se interessaria na candidatura Massa, uma vez que, como bem caracteriza a tendência militante bolchevique argentina, o que está em jogo não é só uma eleição nacional, mas uma disputa internacional geopolítica, não é uma disputa política, é uma disputa geopolítica, porque a Argentina, nesse momento, né, um manancial de lítio, como é a Argentina justamente com a Bolívia e o México, ela estaria sendo disputada não só por isso, mas preponderantemente por esse elemento mineral, uma vez que há uma passagem, um desenvolvimento, um movimento no sentido de construir carros, cada vez mais carros a bateria, carros elétricos e, portanto, carros que precisam do lítio e, portanto, precisam do lítio argentino. E essa disputa geopolítica seria uma disputa entre a China, que apoia o governo, que tem uma profunda relação com o governo Fernandes, que interessou-se em estabilizar economicamente a Argentina, que capitaneia os BRICS, na qual a Argentina ingressa nesse momento, nessa passagem de 2023-2024. Então, assim, além do capital industrial, além uma grande parte dos trabalhadores e da burocracia sindical, também no plano internacional, os BRICS apoiariam a candidatura Massa, a China apoia a candidatura Massa. Como você vê isso? Como ya falé, el financiamiento chino fue clave para darle cierta oxigenación económica al gobierno de Alberto Fernández, lo cual favorece la candidatura de Massa. Sin eso los pagos que hicieron al fondo hubieran sido inviables, se hubieran quedado sin reservas en el central y hubiera estallado todo. O sea, hay un apoyo real de tipo económico en ese sentido, es obvio, no hace falta discutirlo, de China, y también hay intereses brasileños detrás de la candidatura de Massa. Hay equipos de trabajo que mandó Lula para participar de la campaña de Massa, que están trabajando muy intensamente. Son esos los intereses que están en juego, los BRICS. Massa no deja de tener vínculos con fracciones de multinacionales estadounidenses, pero bueno,
son vínculos sobre todo con fracciones de esas multinacionales que tienen o tenían, porque intereses estructurales en Argentina vinculados a la industria y sus socios nativos, ¿no? Sus socios, entre aspas, entre comillas, nacionales. Es así como están divididas las fuerzas. Milei es ante todo la fracción trampista del imperialismo. Y en ese sentido hay una contradicción con la actual fracción Biden, que es la que está gobernando. ¿Cómo se mueve esa contradicción en la coyuntura actual? No lo puedo establecer de forma tajante. Y en cuanto al litio, las reservas argentinas están entre las primeras del mundo. Una reserva importante de litio está en la provincia de Jujuy, donde el que era gobernador de Jujuy, Morales, de la UCR, ahora está encuadrado con Massa. Y Morales tenía vínculos con China, con multinacionales chinas, como también con multinacionales australianas y estadounidenses. O sea, la diferencia no es tajante, pero es cierto. Estos sectores mineros, agrarios, tienen vínculos con China. Con el agro está el debate, porque el sector agrario nunca tuvo buena relación con el kirchnerismo, por una serie de impuestos que el kirchnerismo quiso poner en su momento, más no pudo. Pero bueno, es así como se divide la relación de fuerzas. No linealmente, no en forma esquemática, hay que verlo en forma dialéctica el asunto. Eso es lo que tengo para falar sobre el tema. Companheiro Germa, pelo que você falou, a esquerda, né? A esquerda argentina, um setor da esquerda argentina, se posiciona diante da possibilidade ou de voto em branco, ou de nenhum nem outro, voto nulo, né? Tá entendendo? E esses setores, vamos dizer assim, de uma tradição mais classista, né? Vinculada ao trotskismo, que nos importa agora. E tem outro setor que apoia o Massa, e eu gostaria de saber da sua opinião sincera de qual deveria ser a posição dos revolucionários na Argentina em relação a essa situação, em relação à luta eleitoral. Porque aqui no nosso país, no Brasil, nós tivemos setores de esquerda, inclusive que tem partidos irmãos aí na Argentina, se vincular de maneira indireta, mas se vincular ao golpismo no Brasil, né? Inclusive hoje fazem, né, concretamente, uma frente única contra o governo Lula, né? Segundo uma visão, né, meio mecanicista, mas de que a tendência da crise é se acirrar. Os dois são projetos burgueses, aqui tanto a oposição bolsonarista como o governo, e que há uma porta aberta, né, nesse sentido, de mobilização, e que não se deve defender um governo contra o golpismo. Aí, pelo que eu tenho lido, na Argentina, esses setores se colocam na mesma situação. Ou seja, tanto Massa como candidato neofascista, do capital financeiro, como se fosse óbvio, né, que são dois setores da burguesia. Mas será que o governo deles é a mesma classe trabalhadora? Né? Ou seja, votar no Massa é progressivo, é indiferente, né? Como é que você avalia isso? Como deve ser a posição da esquerda realmente revolucionária na Argentina? Es simple, frente al fascismo se hace frente incluso con el diablo y su abuela. Y si es necesario en este momento llamar a votar a Massa para evitar un triunfo electoral del fascismo, se llama a votar a Massa. Aclaramos que es una candidatura burguesa, que los trabajadores no pueden utilizarlo como instrumento de lucha, pueden usarlo como instrumento electoral para trabar el fascismo, pero nunca será un instrumento de lucha de la propia clase trabajadora. Es un elemento táctico, nunca será un instrumento estratégico. Llamamos a votar a Massa para ponerle una traba al fascismo. Todo lo que lo retrase al fascismo está bien, todo lo que le produzca una traba está bien. Y esa es la política que debemos tener los que consideramos que venimos de una tradición marxista, trotskista. Bueno, esa es lo que sostuvo la TMB y lo que sostenemos en este momento. Eu vou aproveitar a pergunta aí do Fred para fazer uma pergunta queima-roupa.
Porque, veja bem, nas eleições, no primeiro turno, primeira volta, como se diz na Argentina, a frente de esquerda, né, essa mesma frente, esse mesmo conjunto de organizações que agora está chamando voto nulo, branco, com raríssimas exceções, mas, de uma forma hegemônica, reconhece que Milei, ou boa parte das organizações reconhece que Milei representa o fascismo e o trumpismo, e a frente de esquerda teve, no primeiro turno, 2,67% dos votos. 2,67% dos votos. Agora, no segundo turno, né, uma pesquisa diz que o Milei ganha, outra pesquisa diz que o Massa ganha, muitas pesquisas, quando divulgadas, porque já não se pode mais divulgar, apontam empate técnico, ou seja, nesse empate técnico, e lembrando para as eleições brasileiras de 2022, a diferença entre Lula e Bolsonaro foi muito pequena. E as organizações que na Argentina estão dentro dessa frente aí, no Brasil, elas chamaram voto no Lula, no segundo turno. Não que elas importassem muito, na verdade, as organizações da extrema-esquerda brasileira, ou as que se reivindicam revolucionárias, as organizações esquerdistas, ela tem menos voto, menos poder eleitoral, né, do que se juntar PCB, PSTU, outras organizações menores e tudo mais, essas organizações vão ter menos votos do que no Brasil, do que esse mesmo espectro político teve na Argentina, que foi 2,67% dos votos. Portanto, a responsabilidade da esquerda argentina nessas eleições ela é maior, da extrema esquerda argentina, é maior do que foi a responsabilidade da extrema esquerda brasileira. Eu estou usando o termo de extrema esquerda na falta de uma definição melhor. O fato é que se esses 2,67% de fato não forem modificados, de fato não forem cooptados para a votação do Massa, é bem provável que essa posição política de voto nulo ou voto branco coloque água no moinho de Milei, ou seja, que a extrema esquerda, com seu voto nulo e voto branco, eleja o fascismo. Você concorda com essa afirmação? Sí, concordo, mas yo puedo apostar que la inmensa mayoría de los trabajadores que votaron a la llamada extrema izquierda y formaron parte de ese 2,7, 2,67, esos trabajadores van a votar a Massa, en su inmensa mayoría, desoyendo incluso el llamado, la orientación de la izquierda. La política de la izquierda objetivamente favorece a Milei, obviamente, de la izquierda que llama a ni uno ni el otro. Es obvio eso, y no solo favorecen al fascismo en Argentina. Una victoria de Milei automáticamente alimentaría el golpismo en Brasil. O sea, e o trumpismo também? O golpismo no Brasil, o trumpismo nos Estados Unidos. Vale destacar que o Trump declarou pela primeira vez, de uma forma bastante explícita, que uma vez que chegasse ao poder, iria esmagar a esquerda comunista e marxista que existe nos Estados Unidos como sendo vermes. Pode continuar. En Occidente estamos ante una situación donde está emergiendo cada vez con más fuerza el fascismo. Nombré a Vox en España, que es un ejemplo de la ultraderecha. CAT lo tenemos en Chile. En Brasil ya tuvieron el gobierno Bolsonaro e intentaron un golpe. El fascismo está retornando y lo está haciendo con fuerza, y lo está haciendo por vía electoral en buena medida. Hay que frenarlo. Hay que hacer frente con todo el que tenga chance de ponerle una mínima contradicción, porque todo tiempo que se gane retrasando el avance del fascismo está bien, y todo obstáculo que se le ponga está bien. Eso debe ser nuestra política, y no la del sectarismo. O sea, la crisis mundial, sobre todo en Occidente, está alimentando la sociedad al fascismo, a lo cual se le debe poner un freno.
usando todos los recursos posibles, incluso el recurso del voto. Esa es mi opinión. Achei. Obrigado, Germa, pelo seu esclarecimento. Obrigado pela participação do companheiro Érico. E uma coisa agora que o Germa levantou, né? Porque a luta contra o fascismo é uma luta internacional, né? É bom lembrar que o imperialismo usa o governo neonazista da Ucrânia, né, para tentar desestabilizar a Rússia. Que a ação genocida do Estado terrorista e sionista de Israel utiliza mecanismos nazistas também, né? E, ou seja, onde o fascismo se manifesta de forma militar, ou seja, o governo da Ucrânia foi fruto de uma revolução colorida, né? O Estado de Israel é bancado pelo imperialismo. Nós tivemos vários movimentos de extrema-direita apoiados pelos Estados Unidos, pelo imperialismo estadunidense, e qualquer vitória parcial contra esse projeto internacional do fascismo é algo progressivo, né? Então, acho que na conclusão desse nosso debate, desse nosso esclarecimento do companheiro Germa a partir da Argentina, que é também uma perspectiva para a gente colocar aqui no Brasil, né? Nós temos que derrotar o fascismo, é óbvio, com os mecanismos da nossa própria classe. Mobilização, organização de base. A gente não deve deixar passar um momento como esse, porque a luta de classes também ocorre entre setores da própria burguesia, né? Então, numa conjuntura dessa da Argentina, a vitória do Massa é progressiva. O que a gente tem que fazer como revolucionário é dizer a verdade. A natureza burguesa do projeto, mas é uma natureza burguesa que, inclusive, o Germa colocou de maneira clara, que os trabalhadores, instintivamente, pela sua experiência histórica, vão votar no Massa, independente de grupos, né, que se passam por de esquerda, né, mas são esquerdistas, que fazem a política do nem ou voto em branco. Então, muito obrigado, e essa é a nossa contribuição do canal Emancipação do Trabalho, sobre a realidade argentina. Se os companheiros quiserem dizer mais alguma coisa, fiquem à vontade. Eu me dou por satisfeito, né, estou contemplado com as respostas que o camarada nos prestou, também com o enriquecimento do debate feito aqui entre nós, o camarada Fred e tudo mais. Torcemos para que a classe trabalhadora não sofra, tenha aprofundada o seu vale de lágrimas na Argentina com a ascensão de um fascista, que a classe trabalhadora seja mais lúcida que as organizações que se apresentam como suas defensoras, e que a nossa organização na Argentina saiba vencer o fascismo para estar em melhores condições mais favoráveis para derrotar o capital e marchar junto com todos os oprimidos do mundo em direção ao mundo socialista. Bueno, yo quería darme por agradecido por la invitación y un saludo a la audiencia y, bueno, reforzar. Todo lo que le sea una traba para el fascismo es progresivo, incluso llamando a votar a un candidato burgués. Esa es la orientación que tenemos que tener. Muito obrigado, compañero.